Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, hoje entrevistando a juíza Camila de Jesus Melo Gonçalves, juíza da Vara Norte de Violência Doméstica, assessora da Presidência, doutora em Direitos Humanos e professora da GV. Olá, como vai? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos tratar de casos de violência contra da nova lei de importunação sexual, que foi promulgada recentemente. O que você pode nos dizer a respeito dela? Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui de um assunto tão sério e importante para esclarecer essa nova lei, como ela vem tratando o tema. Ela foi sancionada agora, em setembro de 2018? Foi, agora. Em função dessas, você acha que foi em função dessas questões todas que andaram aparecendo muito no noticiário, em ônibus, em transportes coletivos? Com certeza. Quando nós tivemos aqui em São Paulo aquele episódio que foi muito divulgado nos meios de comunicação, de um homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus. Foi esse ano mesmo, de 2018? Não, acho que foi no ano... Será que foi nesse? Agora eu não sei, foi 2017 ou 2018. Acredito até que tenha sido em 2017. Mas aquele fato e a soltura da pessoa, né, daquele homem, gerou uma perplexidade completa na população, nas pessoas, nas mulheres principalmente. E foi muito comentado na época, porque a decisão que soltou aquele homem naquela ocasião dizia que não teria ocorrido constrangimento e isso tinha justificado juridicamente que ele fosse libertado e solto. Isso gerou uma... Como se a mulher tivesse consentido. Como se ela não tivesse sido constrangida de receber sobre ela a ejaculação do homem. E aí, acho que até uma oportunidade muito interessante que a gente tem para esclarecer que essa palavra constranger, que a gente usa muitas vezes no nosso dia a dia, numa linguagem mais leiga, para o direito tem um sentido muito técnico. O constrangimento da lei penal, quando fala do estupro, se refere a um constrangimento de obrigar alguém a manter relação carnal, conjunção carnal, ou praticar ou deixar de praticar algum fato. Então, para a lei, o estupro pressupunha que a vítima fizesse alguma coisa, que a vítima agisse, tivesse alguma ação. E no caso de uma mulher sentada num ônibus que recebe uma ejaculação sobre ela, não há nenhum tipo de ação da mulher, ali ela está submetida a um comportamento do homem. E por conta disso, não havia na lei nenhuma hipótese de agir contra o homem que fizesse o que aquele fez. Então essa lei veio exatamente para suprir um vácuo na legislação, uma lacuna na legislação que não tinha meios para punir um agressor que agisse dessa forma. Porque não tinha tipificado uma lei onde... por isso ela foi importante. Muito. E a pena será maior? Sim. Esse tipo de situação, antes, ela era entendida como uma contravenção penal. E tinha uma pena de 15 dias e multa. Agora, a pena mínima passa a ser de 1 ano de reclusão e a máxima de 5 anos. Ah, mudou muito. Mudou muito. Muito. E não tem mais a multa? A multa não cabe mais. E como a pessoa, a vítima, deve se comportar a partir de agora numa situação dessa? Alguma coisa mudou nesse aspecto? A gente... Ou a testemunha? A gente no direito sempre se preocupa com a questão da prova. Então, na hora que a mulher percebe que está sendo vítima de uma situação em que ela está sendo obrigada a aceitar um comportamento libidinoso de uma outra pessoa, a melhor coisa a fazer é denunciar. Na campanha aqui do Tribunal de São Paulo, a mulher é até orientada a entrar em contato com o cobrador e com o motorista e foi feito um curso para os profissionais do transporte para que eles, nessa situação, parem o ônibus, chamem a polícia venha e prenda essa pessoa que está fazendo isso. Com essa conduta, garante-se várias testemunhas da coisa, garante-se a possibilidade de condenação, de punir essa pessoa.
Nós estamos falando especificamente de um caso de dentro do ônibus, no transporte coletivo, né? Como é que seria isso no metrô? Sempre é importante que a mulher externe, torne pública aquela situação. Se um homem, por exemplo, está se encostando nela, está se esfregando, está se masturbando contra o corpo dela, está se masturbando olhando lascivamente para ela precisa tornar público que isso está acontecendo. Falar mesmo, olha o que ele está fazendo, as pessoas que estão do lado, porque aí chamar a atenção para dar uma publicidade a esse fato, permitindo que esse fato possa ser depois comprovado na frente de um juiz ou de uma juíza. Com testemunhas. Com testemunhas. O depoimento da mulher é muito importante, mas se ela deixa passar a situação e uma semana depois vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, primeiro que dificilmente ela vai conseguir identificar a pessoa, ela nem sabe quem era. Então, falar na hora garante a própria identificação de quem é a pessoa que está agindo mal. Camila, eu só fico imaginando uma situação dele. No ônibus me parece mais fácil, né, de se resolver, porque ela pode gritar na hora, chamar o cobrador, o motorista. Agora, no metrô ou num trem metropolitano, fica um pouco mais complicado, porque ainda que ela chame a atenção, que outras pessoas percebam, ela não tem na hora como sair anotando o nome da testemunha, enfim, pensando no futuro. Mas, de qualquer forma, eu entendo que essa lei já foi um avanço e deve, sim, melhorar bastante a situação da vítima. E tem outras situações, no caso de divulgação de fotos íntimas. Como é que teve alguma alteração com relação a isso também? Sim. Essa divulgação de A gente está falando especificamente, desculpe, de celular, né? Sim, por meios eletrônicos, vídeos de celular, etc. Essa conduta de transmitir, distribuir esses conteúdos pornográficos de nudez, ela também foi criminalizada. Antes, não havia na nossa lei penal a previsão de que fazer isso era crime. E com essa nova lei de 2018, que acrescenta novos crimes no nosso Código Penal, a conduta de distribuir cenas de nudez, pornografia, sexuais, passa a ser criminalizada. No caso, na minha experiência, porque eu sou juíza de uma vara de violência doméstica, existem situações, não é raro que um casal filme o seu momento de relacionamento sexual, não é raro que a mulher envie fotos íntimas para o namorado, companheiro ou marido, isso acontece. E o que essa lei vem também para cuidar de que tipo de situação? Situações em que, após o rompimento do relacionamento afetivo, muitas vezes, quando a mulher não deseja mais e o homem fica inconformado com aquela recusa da mulher, ele usar esse material que ele possui e que foi entregue a ele no momento de afeto, de confiança, de amor, e usar como forma de pressão, como forma de humilhação, como forma de constranger a mulher que não deseja mais estar com ele. Essa situação, que é uma forma de violência contra a mulher, não tem nem dúvida, uma violência psicológica, uma violência moral, passou a ser crime. Então, hoje em dia, essa situação é também um crime com uma pena prevista no nosso Código Penal de reclusão também de 1 a 5 anos. Eu lembro, há algum tempo atrás também, de uma atriz, Carolina Dickmann, se não me engano, que foi um caso um pouco diferente, um técnico de computador que foi fazer um trabalho, parece que teria distribuído fotos que ela tinha gravado lá, de nudez e tal. Também se aplica da mesma forma? É a mesma coisa, tanto que algumas pessoas chamavam o projeto de Lei Carolina Dickmann. Ah, é? É uma inspiração. E aqui, essa situação que eu comentei de quando o fato ocorre em relação íntima de afeto, isso é uma causa de aumento da pena, de 1/3 a 2/3. Então, entre namorados, companheiros, marido e mulher, há um aumento de pena. Há um gravame. Mas, em situações como essa do técnico da Carolina Dickmann, o crime aí é aquela pena que eu tinha comentado de 1 a 5 anos de reclusão. Então, para situações fora do ambiente familiar, fora de relações íntimas de afeto, a pena é de 1 a 5 anos.
Quando essa situação acontece dentro de uma relação de afeto, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. É mais grave ainda. E como a vítima, numa situação dessas, deve proceder? A prova, novamente, é uma prova de que a conduta aconteceu. Qual que é a conduta aqui? Dar publicidade, fazer circular, distribuir, enviar esse tipo de material. Fotografia, vídeo, com cena de nudez, com cena de pornografia, com cena de relação sexual. E essa prova, ela precisa ser produzida no processo. É uma prova que vai ser feita por meio de laudos, de perícia criminal. E aí, isso a gente chama no direito de materialidade do crime. Então, é importante guardar o registro. A mulher que pretende, que é vítima desse tipo de crime, precisa ter alguma forma de levar na delegacia que essa foto, esse vídeo foi divulgado. E aí mostrar isso no celular de alguém, na internet. Entendi. Nós precisamos ir para um breve intervalo e já já retomamos com esse assunto que é muito interessante para as mulheres.